não sei o quê, né? Só que depois aquilo vai se tornando recorrente, né? Tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo. Aí você vai falando assim, pô, mas já estou ficando cansado disso. E óbvio que eu acredito plenamente, né, que vocês já também estão cansados disso. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: se vocês acompanharem aí os noticiários no estrangeiro, vocês vão ver que as escolas que estão voltando com tantas condicionantes, com tantas condições para voltar, tá? Tem país que algumas disciplinas voltaram e que outras não voltaram. Entendeu? Então, disciplinas que têm mais peso, por exemplo, numa prova de vestibular, voltaram. Disciplinas que não têm tanto peso, não voltaram ainda, vão continuar ensino à distância. Tem país que voltou tudo, mas só pode ter, se a sala tinha 50 alunos, agora a sala só pode ter 20 alunos. Aí você fala, então tá bom, bota duas salas. Sim, bota duas salas, mas onde era para ter um professor, vai ter que passar a ter dois. Então, assim, são tantas variáveis para a gente poder se adaptar depois também, que eu vou ser sincero, eu estou achando que a gente está bem demais, entendeu? A gente aqui fazendo a nossa aula online, nós estamos funcionando muito bem, né? Graças a Deus, graças a Deus. Bom, meninos, nós já temos aqui bastante gente, vamos só relembrando. Ontem à noite, já não lembro exatamente o horário, eu postei para vocês algumas videoaulas, tá? Se vocês repararam, pessoal, eu procuro fazer as videoaulas curtas, as videoaulas têm 10 minutos, 15, às vezes tem alguma videoaula com 20 minutos, mas normalmente as videoaulas são curtas, tá? E aí, pessoal, qual é a dica que eu dou? Tem gente que está assistindo a videoaula errado. Tem gente que está assistindo a videoaula como se tivesse assistido televisão, entendeu? E tá ali, olha para aquilo, aí para de olhar, vai tomar um café e deixa a aula rolando. Passa o irmão na frente, começa a bater papo. Então, olha só. Para a videoaula dar certo, e ela dá certo, para ela dar certo, você tem que assisti-la como se você estivesse na aula. Então, se a videoaula dura 15 minutos, e é por isso que a gente não faz ela longa, exatamente por isso, se a videoaula dura 15 minutos, você vai no cantinho lá da sua casa, para aqueles 15 minutos, com o caderno na mão, e com o caderno na mão, você vai anotando, você pode dar pausa e anotar o que está no slide, você pode anotar uma situação que você não entendeu da videoaula. Então, você tem que assistir a videoaula. Aí você, eu perdi um negócio. Volta, assiste. Às vezes, pessoal, repara, numa sala de aula, naquele momento que deu aquele sono, aquele cansaço, você deu aquela apagada de 5 minutos e voltou. Aí você ficaria sem graça de pedir ao professor para voltar com a matéria, porque afinal de contas você dormiu, né? Cara, se você está assistindo a videoaula, você volta e assiste de novo. Se você não entendeu, você volta e assiste de novo. Entendido, pessoal? Então, essa ferramenta das videoaulas é uma ferramenta muito boa, tá? E outra, daqui a um mês, eu esqueci o que era esse assunto. Vai lá e assiste aquela videoaula de novo. Se você esqueceu, assiste outra vez. Entendido, pessoal? Então, é óbvio que tem um lado péssimo. Por exemplo, estou dando aula para um monte de bolinha. Para mim, vocês são todos bolinhas aqui, tá? Mas tem um lado bom de você poder rever um conteúdo que foi dado a hora que você quiser, o momento que você bem entender. Tá bem, pessoal? Então, eu falo, né, que tudo tem um lado bom e um lado ruim, tá? Se a gente não tentar tirar proveito do que é bom, o lado ruim fica maior.
do que o lado bom, tá? Então, galerinha, é o que eu peço a vocês, vamos nos empenhar, que até que se prove ao contrário, ninguém falou de adiar o Enem. Esse ministro da Educação é louco, tá? Esse ministro da Educação que está aí é louco. Ele de birra, não vai querer adiar o Enem por causa do Covid. Nem, mas porque o governo não quer aceitar que a Covid existe. Tá? O próprio governo não quer muito aceitar que a Covid existe porque é uma gripezinha. Então, vocês acham que eles vão adiar o Enem por causa de uma gripezinha? Tá? Então, é um negócio meio complicado. A gente contar com o adiamento do Enem, pessoal, é contar com um dia de sol em pleno inverno, tá? Contar com um dia de sol é contar com um dia de sol no dia de finados, sabe? Dia de finados, aquele dia que a gente tem que ir no cemitério, é aquele dia que chove, porque está sempre errado, tá? Então, meninos, não podemos contar, mas não podemos mesmo contar com o adiamento do Enem. Nós temos que tentar manter nosso estudo, manter nossa dedicação, tá? Aqueles que mandam mensagem para mim via WhatsApp, eu respondo, tá? Costumo responder de forma rápida, não demoro a responder, tá? Para a gente poder ter esse canal de comunicação. Beleza, gente? Tudo bem? Felizes são vocês que estão podendo estudar. Eu não sei, aqui tem vários aqui que estudam no IFES, tá? Eu tenho um cunhadinho mais novo que está no IFES. O IFES simplesmente não teve aula. Simplesmente não teve aula. Acho que as aulas começaram ontem, ou alguma coisa. E ele estuda no IFES de Jucutuquara, no IFES de Vitória, tá? E ele não teve aula até o momento e vai começar a ter aula segunda. Começou a ter aula ontem, me parece, ou começou a ter aula semana passada, tá? Esses estão ferrados para ir para o Enem, tá? Porque simplesmente exato, começou, mas começou o EAD, exatamente, Guilherme, isso mesmo. Quando eu falo que ainda estão sem, ele estava sem nada, nem AD, nem AD, nem presencial, nem nada. Simplesmente eles, vai todo mundo para casa e vamos esperar, entendeu? E a gente não, a gente está preocupado com vocês, a gente está preocupado em colocar uma carga para vocês que vocês consigam chegar na prova do Enem terminando. É lógico, pessoal, que eu entendo que o IFES, por exemplo, tem matérias técnicas que são difíceis. Como é que você vai fazer laboratório de controle, laboratório de máquina elétrica? Não, aí não dá. É óbvio que não dá. Mas aula de física, aula de química, aula de matemática, aula de português, aquelas aulas que a gente tem aqui, por que o IFES não está dando? Tá? Vou ser sincero, até certo ponto um desrespeito aos alunos. Tá? Um desrespeito aos alunos. Sabe, a verdade seja dita, o salário deles está garantido. Então, se eles derem o EAD ou se eles não derem o EAD, o salário deles não vai mudar, eles não vão perder aula, não vão perder absolutamente nada, tá? Então, aí é a responsabilidade diferente, tá bom? Bom, meninos, então eu quero convidar vocês a gente começar a nossa aula de hoje, tá? Eu vou, a semana passada, retrasada, a Neiva me passou um esquema para fazer a apresentação e ver o chat ao mesmo tempo. Só que essa história me dá alguns problemas durante a apresentação, tá? Aí o que acontece? Eu vou pedir a vocês o seguinte, quem tiver que fazer alguma colocação, alguma interrupção, pode abrir o microfone e falar, tá bem? Eu vou dar umas pausazinhas, vou vir olhar o chat também. Mas se você tiver a opção de... Professor, para um pouquinho. Aí eu paro e vocês podem fazer a pergunta. Tudo bem, pessoal? Não tem problema fazer essa interrupção.
Exatamente, Carlos. Eu acho o seguinte, todo mundo está no mesmo barco. Se está complicado para vocês, está complicado para todo mundo. Então, no final das contas, na hora da prova do Enem, isso vai se refletir na nota de corte. Exatamente, exatamente. Lógico, aquele que conseguir se adaptar melhor é aquela seleção natural, né? O indivíduo que consegue se adaptar melhor é o que sobrevive, né? Então, nós temos agora é saber, quem se adaptar melhor é que vai ter melhor sobrevivência lá na frente. Exatamente. Show de bola. Bom, nós já temos um grupo aqui razoável de pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas nós já temos. Nós já temos 32 pessoas. Show de bola. Dá para a gente começar a nossa aulinha sem nenhum problema. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar logo a área de trabalho toda, que dá menos trabalho. E deixa eu abrir aqui o nosso querido arquivo, que eu ainda não abri. Só um minuto. Um aviso. Normalmente, eu faço um PowerPoint com a matéria e com a resolução dos exercícios. Essa aula, em especial, eu fiz 2 PowerPoints. Um só com o conteúdo e o outro só com os exercícios resolvidos. Ontem à noite, se eu não estou enganado, posso até conferir, porque eu estou meio esclerosado, mas acho que eu já postei o PowerPoint para vocês da matéria. Hoje, assim que eu acabar a nossa aula, eu vou postar para vocês o PowerPoint das resoluções dos exercícios. Tudo bem, pessoal? Show de bola? Bom, então, vamos abrir nossa tela aqui, vamos bater no papinho. Alguém que está com o microfone aí, dá um ok para dizer se recebeu a tela, se está vendo a tela aqui toda bonitinha. Ok, professor. Muito obrigado por essa bela voz falando comigo. Afinal de contas, não são só bolinhas. Olha só, pessoal. Fenômenos ondulatórios, reflexão, difração e polarização. Tá bem? Isso é o que a gente vai tentar falar hoje. Tá beleza? Bom, reflexão. Reflexão, pessoal, é quando uma onda volta a se propagar no meio original, após incidir num outro meio de características diferentes. Então, beleza. A gente vai ter aqui uma onda incidente que estava se propagando num meio, encontrou um meio de características diferentes e ela volta a se propagar no meio original. Então, eu falo na brincadeira que reflexão é uma tentativa frustrada de mudar de meio. A onda estava se propagando no meio, encontra um meio de características diferentes, ela volta. Essa volta, a gente fala que é a reflexão. A gente tem que evitar, pessoal, às vezes a gente fala assim, a onda bate e volta. Essa história de falar que a onda bate é muito feio. Sabe por quê? A onda não transporta matéria. Se a onda não transporta matéria, ela não bate, ela reflete. São coisas diferentes, tá bom? Então, a onda incidente chegou numa superfície diferente e refletiu. Tudo bem? Repara, pessoal, toda onda tem uma velocidade. Quando você tem uma reflexão, a velocidade da onda incidente é igualzinha à velocidade da onda refletida. Professor, por que a onda não muda de velocidade? Por um motivo justo. A velocidade depende do meio. A onda estava se propagando no meio e continua se propagando no meio. Se está no mesmo meio, tem que ter a mesma velocidade. Tá? Depois, a onda
ela tem um comprimento de onda. Comprimento de onda, para quem esqueceu a aula passada, retrasada, é a distância entre dois vales ou a distância entre duas cristas. Então, a onda incidente tem um comprimento de onda. A onda refletida tem exatamente o mesmo comprimento de onda. A reflexão não muda a velocidade, a reflexão não muda o comprimento de onda. Toda onda tem frequência. A frequência da onda incidente e a frequência da onda refletida também vão ser iguais. Aí, pessoal, então, professor, o que a reflexão muda? Uai, a reflexão faz com que a onda mude de direção e sentido. Então, a onda vinha nesta direção, refletiu, mudando de direção. Tem situações que eu vou mostrar para vocês que ela não muda nem de direção. Tem situações que ela muda só de sentido, tá? Mas a maior parte das vezes a onda, quando reflete, muda de direção e sentido. Tá bem? Em algumas situações ela só vai mudar de sentido. Professor, mas a onda não perde energia, não? Perde. Pode perder sim. Pode perder sim. A gente depois vai discutir isso melhor, mas ela pode perder. Se a onda perder energia durante a reflexão, ela vai chegar com uma amplitude maior. Amplitude é a alturazinha da crista ou a altura do vale, tá? Então, ela vai chegar com uma amplitude maior e vai sair com uma amplitude menor. A perda de energia faria ela perder um pouco de amplitude, mas as demais características não serão alteradas. Tá bem? Então, olha o que eu escrevi aqui, ó. Parte da energia transportada pela onda será absorvida durante a reflexão. Então, a onda incidente vai ter mais energia do que a onda refletida. E essa mudança de energia vai fazer com que a amplitude da refletida seja um pouco menor que a amplitude da incidente. Bom, você falou assim, professor, só está falando reflexão, mas de que onda? Toda e qualquer onda que refletir obedece isso, tudo que a gente falou. Se o som refletir, ele obedece isso aqui. Se a onda na água refletir, ela obedece isso aqui. Se a luz refletir, ela obedece aqui. Toda e qualquer onda que refletir obedece essa característica. Tá bem? Bom, na sequência, meninos, na sequência, nós temos o que nós chamamos de leis da reflexão. Leis da reflexão. Eu desenhei aqui uma onda, tá? Tipo, tinha desenhado ali. Essa onda vai incidir aqui e vai refletir. Só que a gente já viu que a onda não vai mudar de formato. A onda não vai mudar de comprimento de onda. A onda não vai mudar de frequência. A onda vai mudar de direção e sentido. Então, sinceramente, a gente evita fazer esse desenho aqui, porque esse desenho é muito complicado. A maior parte das vezes, a gente faz o chamado raio incidente. O que é o raio incidente? É a representação da direção e do sentido. O raio está dizendo para mim que a onda estava se propagando nesta direção e nesse sentido. Tá bem? Às vezes, além de desenhar o raio, a gente desenha também o que nós chamamos de frentes de onda. As frentes de onda são umas linhas que podem ser retas, às vezes podem ser curvas, tá? Elas podem ser retas, podem ser curvas. E o objetivo dessa linha azul é marcar a posição da crista. Então, aqui tem uma linha azul, é porque aqui tem uma crista. Aqui tem uma linha azul, é porque aqui tem uma crista. Aqui tem uma linha azul,
É porque aqui tem uma crista. Então, pessoal, presta atenção agora, ó. Eu vou apagar a minha onda. Minha onda sumiu. Minha onda sumiu, tá? Mas repara, eu continuo sabendo que aqui tem uma crista, que aqui tem outra crista, que aqui tem outra crista, que aqui tem outra crista. Eu continuo sabendo que a onda está se propagando nessa direção e nesse sentido. Bom, uma vez sabendo o que esse desenho significa, então, o que o desenho significa, gente? A linha vermelha representa a direção e o sentido. As linhas azuis representam aonde nós temos cristas. Tudo bem? A gente agora sabe que eu vou ter o raio incidente, eu vou ter o raio incidente e vou ter o raio refletido. Eu vou ter a frente de onda incidente e vou ter a frente de onda refletida. Tá bem? Quais são as chamadas leis da reflexão? Você vai fazer uma linha e fazer essa linha é extremamente importante. Você vai fazer uma linha que é essa linha tracejada que apareceu. Eu vou fazer ela aparecer de novo, ó. Essa linha tracejada. Essa linha tracejada, não sei se você está percebendo aqui embaixo, essa linha tracejada, ela faz 90 graus com a superfície aonde a luz incide, tá? Então, essa linha reta que faz 90 graus com a superfície é chamada de reta normal. É uma reta perpendicular à superfície aonde a luz incide, tá bem? Ou não só a luz, aonde a onda incide. Esse desenho serve para qualquer onda, tá? Depois que eu tracei essa reta normal, eu vou traçar um ângulo para a esquerda, que seria o ângulo de chegada, o ângulo de incidência, e um ângulo para a direita, que seria o ângulo de reflexão. Em cima desse desenho, eu vou então falar quais são as duas leis. A primeira lei, pessoal, é ridícula. A primeira lei fala que o ângulo de reflexão será sempre igual ao ângulo de incidência. E a segunda lei fala que o raio incidente, a normal e o raio refletido, os raios são retas, né? Então, a reta do raio incidente, a reta normal, a reta do raio refletido. Essas retas, elas não estão assim, porque se elas estivessem assim, elas estariam em planos diferentes. A segunda lei fala que essas três retas, elas estão no mesmo plano. Essas três retas, raio incidente, normal, raio refletido, são coplanares, isto é, estão contidas em um mesmo plano. Tudo bem, gente? Tá? Beleza. Vou dar um stop aqui, deixa eu ver se tem algum comentário aqui no meu chat. Chat, cadê você? Tá aqui. Beleza. Não, só tenho novas entradas aqui na reunião, né? Nós agora já estamos com... Estamos com... Cadê aqui o bendito do número? 40 alunos, professor. 40 alunos, exatamente, 40 alunos. Então já tem bastante gente aí, show de bola, show de bola. Bom, então, o Carlos Henrique fez uma pergunta, né, Carlos? Existe alguma forma de mostrar a parte de baixo da onda? Sim, Carlos, sim, tem sim. Normalmente, existe uma matéria que a gente é obrigado a representar as duas partes, que é a matéria chamada interferência, tá? Posso chamar de depressão ou posso chamar de vale. Então, eu faço assim, a crista, eu boto uma linha cheia.
O vale, eu boto uma linha tracejada. Então, o seu desenho fica assim, linha cheia, linha tracejada, linha cheia, linha tracejada, linha cheia, linha tracejada. Só que essa representação, na reflexão, não precisa, porque não tem necessidade, tá? Mas nessa matéria, que vai ser a matéria que nós veremos no nosso próximo encontro, aí eu vou precisar, obrigatoriamente, dessa representação. Linha cheia é a crista, linha tracejada é o vale. Beleza, Carlos? Show de bola, hein? Obrigado aí pela pergunta. Vamos retomar. Mais alguma pergunta ou posso retomar o slide, pessoal? Tranquilo, show de bola, legal. Então, vamos retomar aqui o nosso slidezinho. Bom, quando a gente fala de reflexão, como eu falei para vocês, a gente está falando de reflexão de onda. Aí você fala assim, de que onda, professor? Qualquer uma. Qualquer onda. O que a gente está tentando aqui é, de fato, generalizar, falar de todas as ondas. Então, olha só. Eu tenho uma onda que está aqui, essa ondinha, ela está se propagando da esquerda para a direita. Aqui tem um ponto, pessoal, que é importante lembrar vocês. Era uma das coisas que eu estava conversando ali com o Carlos. Esse ponto de baixo, esse ponto mais baixo, a gente chama vale, e esse ponto aqui, a gente chama crista. Tudo bem? Repara uma coisa, meninos. Quem que está na frente? Quem está na frente? Repara que a setinha aqui é que vai falar, ó. A setinha vai falar que quem está na frente é o vale, quem está atrás é a crista. Isso quer dizer que quando eu peguei essa corda, eu primeiro puxei para baixo, depois eu puxei para cima, depois eu voltei. Tá? Professor, como é que você sabe que começou para baixo? Uai, se tem um vale na frente, eu primeiro puxei a corda para baixo, depois puxei a corda para cima, depois voltei. A onda, ela vai se propagando até encostar na parede. A onda não bate, porque a onda não transporta matéria. O que vai acontecer quando a onda encostar na parede? Como quem está encostando é um vale, o vale vai puxar a parede para baixo. Pela lei de Newton, terceira lei, a toda força de ação existe uma reação no sentido oposto. Então, olha que loucura. O vale, por ser vale, puxa a parede para baixo. A parede reage puxando esse vale para cima. Como a corda tem pouca inércia, ela aceita ser puxada para cima. Então, olha que doideira. Esse vale, graças à lei de ação e reação, será transformado em uma crista. Quem é que veio andando na frente? Um vale. Quem é que voltou andando na frente? Uma crista. Então, olha que eu fiz questão de falar, hein? Quem é que estava na frente? Vale. Quem é que voltou na frente? Crista. Mas por quê, professor? A lei de ação e reação transformou o vale na crista. Isso tem um nome, chama-se inversão de fase. Então, eu vou dizer assim, ó, ocorreu uma inversão de fase durante a reflexão. Teve uma prova do Enem relativamente nova, se eu não me engano, foi 2016 ou 2017, tá? A gente está falando de Enem novo desde 2009, né? Então, quando uma fala aí de uma prova 16, 17, é uma prova relativamente nova. O que acontece? Nessa prova, ele escreveu no texto da questão que a onda sofria inversão de fase.
E o aluno, para entender a questão, tinha que lembrar que sofrer inversão de fase era transformar o vale numa crista, era transformar a crista num vale. Se o aluno não lembrasse disso, ele não interpretava o enunciado corretamente. Tá legal? Bom, aqui nesse videozinho do lado, olha só que legal. Quando a gente vai fazer uma animação gráfica de uma corda, a gente desenha a corda como se a corda fosse um monte de bolinhas. Essas bolinhas é como se fossem as da corda. Aqui, a corda está menos esticada, as moléculas estão mais juntas. Aqui eu estiquei a corda, as moléculas estão mais separadas. Mas vamos ver assim, ó. Essa ondinha, ela está andando para a direita. Essa ondinha está andando para a direita. Repara que ela está diferente da minha onda que estava lá. Por quê, professor? Ela está andando para a direita, só que aqui era um vale na frente. Essa ondinha está andando para a direita, mas quem está indo na frente é uma crista. Beleza? Aí eu quero que vocês olhem com o máximo de atenção possível o que vai acontecer quando essa crista começar a encostar na parede aqui. Beleza? Então, presta atenção. Eu vou tentar parar o vídeo no momento legal para a gente poder analisar. Ó. Uai, professor, você tinha uma crista na frente e um vale atrás. Só parou o vídeo aí, não tem mais crista, só tem vale. Cadê a crista? Pessoal, a crista sofreu reflexão e sofreu inversão de fase. Aquela crista que estava na frente, ela vira vale. E aí acaba ficando um vale em cima do outro. Vale em cima de vale vai dar um valão. Vai dar um valão. Só que isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. Por que não, professor? Uai, porque tem um vale desse que está indo para trás. E tem um vale desse que está indo para frente. O vale que está indo para frente vai puxar a parede para baixo e a parede vai puxar ele para cima. Então, saca só, vai voltar a ter a crista e o vale. Então, olha que doido, pessoal. Essa corda desse vídeo, ela está com os dois lados fixos, tá? Essa corda está com os dois lados fixos. Do lado esquerdo vai chegar a crista. Ah, volta aqui, miserável. Quem mandou você sair daí? Aqui, ó. Vai crista na frente, volta vale na frente. Vai vale na frente, volta crista na frente. Do lado direito faz um valão, do lado esquerdo faz um cristão. O que é um cristão? É aquele que vai na igreja. Não, o cristão aqui é uma crista em cima de uma crista, fazendo uma crista grande. Beleza, gente? Então, isso é o que a gente chama de reflexão com inversão de fase. E aqui está refletindo tanto de um lado quanto do outro. A onda está indo e voltando. Aí você fala assim, professor, que viagem. Da onde que sou? Isso serve para quê? Isso está no meu planeta? Está no planeta Terra, professor? Alguém aqui sabe tocar violão? Violão, cavaquinho, qualquer instrumento de corda? Todo instrumento de corda, o fato da corda ficar vibrando está associado ao fato dela refletir com inversão de fase nas duas extremidades do violão. Se você olhar direitinho, a corda do violão, ela está presa nas duas extremidades. Quando você bate o dedo, a onda fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Essa onda indo e voltando na corda é que faz a corda vibrar.
e a corda vibrando é que faz o som, tá? Então, pessoal, apesar de parecer uma coisa viajante, a gente vai precisar desse assunto mais lá na frente para explicar o funcionamento dos instrumentos de corda. Beleza? Bom, vamos falar da corda com extremidade livre e aí eu vou dar uma olhadinha no chat para ver se alguém tem dúvida, tá bom? Olha só, se você olhar direitinho, a onda que eu estou fazendo aqui, ela é idêntica à que eu fiz lá. Um vale na frente, uma crista atrás. Um vale na frente, uma crista atrás. Aí essa onda vai chegar lá do lado direito. Mas aí eu preciso que vocês abram os olhos bem abertos e olhem a diferença de desenho aqui e aqui. Aqui a corda estava presa na parede. Do lado direito, a corda está presa no anel. E eu vou garantir que esse anel ele escorrega para cima e para baixo, sem atrito, tá bem? Repara, você vai com o vale na frente, como não vai ter a interação, porque não está preso na parede, volta, vale na frente. Então, quando escorrega, não pode ter ação e reação. Se escorregou, não tem ação e reação. Vai o vale na frente, volta o vale na frente e teremos então uma reflexão sem inversão de fase. Não ocorreu inversão de fase, tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma pergunta. Show de bola, show de bola. Alguma questão, pessoal? Ali? É óbvio, pessoal, é óbvio, e é importante sacar o negócio. É importante sacar o negócio. Na prática, todas as cordas que nós usamos são cordas com extremidades fixas. Todas que nós usamos são cordas com extremidades fixas. Tá bem? Então, a gente fala desse exemplo aqui da extremidade livre, mas na prática não serve para nada, porque na prática toda a corda é extremidade fixa. Tá bom? Vamos falar de um exemplo aí para a gente poder visualizar um pouco do que a gente acabou de entender, falar um pouquinho de uma situação prática, tá? A questão, que é lá da Federal do Ceará, ela fala para nós o seguinte: a figura mostra duas fotografias de um... Olha bem, a figura mostra duas fotos de um mesmo pulso, que se propaga numa corda de 15 metros de comprimento e densidade uniforme tensionada ao longo da direção X. As fotografias foram tiradas em 2 instantes de tempo separadas de 1,5 segundos. Então entenda. Ele estava com a máquina fotográfica, tirou a primeira foto, esperou 1,5 segundos, tirou a segunda foto. Só que na primeira, a onda estava andando para a direita, aqui na posição 9. Na segunda, a onda está andando para a esquerda e ela já não está na posição 9. Ela está andando para a esquerda e na posição 3. Tá? Então vamos lá. Olha só. Ele pediu para nós calcularmos qual é a velocidade dessa onda. Super fácil. Porque velocidade de onda é constante. Se a velocidade de onda é constante, eu posso usar V igual a distância dividido pelo tempo. Tá? Então, se a velocidade é constante, eu posso usar V igual a distância dividido pelo tempo. O que eu preciso que você saque? A onda estava aqui, a onda estava aqui, a onda foi para a direita, depois ela veio para a esquerda. E
parou na posição 3. Então, reparem, ela começa na posição 9 e ela para na posição 3. Qual foi a distância que essa onda andou para a gente poder fazer distância sobre tempo? O professor, ela estava na posição 9 e ela terminou na posição 3. Tá? Então, ela andou do 9 ao 15 e depois ela andou do 15 ao 3. Uai, do 9 ao 15, vai dar quanto? 6 metros. Do 15 ao 3, vai dar 12 metros. Então, a onda andou uma distância de 18 metros em 1,5 segundo. 18 dividido por 1,5 vai dar 12 metros por segundo, que é a resposta da questão alternativa letra E. Estamos entendendo? Então, repara que quando ele vem com esse papo, 2 fotos de uma mesma onda, tanto tempo, pega a distância que a onda anda entre uma foto e outra e faz distância dividido pelo tempo para poder achar a velocidade. Beleza, gente? 100%? Bom, outra onda que a gente tem que tratar agora é a chamada reflexão do som. A reflexão do som, pessoal, é um negócio muito legal. Por quê? Porque está diretamente ligado com a nossa vida, tá? A gente tem a percepção da reflexão do som no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bem? Para a gente poder entender reflexão do som, antes de entender a reflexão do som, nós temos que entender esse termo, persistência acústica. A persistência acústica é uma característica do sistema auditivo humano, tá? Persistência acústica é uma característica do sistema auditivo humano. O que é a persistência acústica? É o tempo que o som permanece no sistema auditivo, mesmo depois que o som já acabou. Pensa assim comigo. Eu vou ligar um alto-falante. E esse alto-falante, ele vai ficar conectado a um temporizador que vai deixar o alto-falante fazendo um som assim, ó, pi, 10 segundos. Tá? Ouve o que eu estou te falando, hein? Vai fazer o som 10 segundos. Apesar do alto-falante ficar ligado 10 segundos, eu vou ouvir esse som durante 10,1 segundo. Então, o som persiste no meu ouvido por 0,1 segundo. Então, se o alto-falante ficasse ligado 5 segundos, professor, eu iria ouvir durante 5,1. Tudo bem? Se o alto-falante ficasse ligado 1 hora, professor, ficaria ligado, eu ouviria 1 hora e 1 segundo. E 1 segundo não, 1 hora e 0,1 segundo. Beleza? Então, o que eu quero que você entenda? O seu tímpano é um mecanismo, não só o tímpano, né, pessoal? Calma aí, porque na nossa orelha, né, nós temos a orelha, temos ouvido médio, ouvido externo, o rapaz lá com aquele tupetinho chique agora, pode falar de aparelho auditivo melhor para vocês depois. Aquele rapaz do tupetinho, sabe? Aquele que botou um bichinho na cabeça lá. Olha só. O que acontece? O nosso sistema auditivo tem o tímpano, aí depois para dentro tem a bigorna, martelo, estribo, células ciliares e tá. O ar vibra fazendo essa estrutura vibrar. Mesmo que o ar pare, essa estrutura não para de uma vez. Essa estrutura demora a parar de vibrar. É exatamente essa demora de parar de vibrar que cria o que nós chamamos, então, de persistência acústica.
o tempo que o som persiste. Quer dizer, o som acabou, mas eu continuo ouvindo. Por quanto tempo, professor? 0,1 segundo. Tudo bem, gente? Aí olha bem o que está escrito na terceira frase. Esse fato, qual fato, professor? A persistência acústica. Esse fato possibilita ao observador perceber o fenômeno da reflexão do som em 3 níveis: eco, reverberação e reforço. O eco, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do eco. Ah, tá dando eco, não sei o quê. Reverberação, se tiver algum músico, se tiver alguém que trabalha com sonorização, talvez saiba o que é reverberação. Mas a grande maioria das pessoas não sabe o que é reverberação. E reforço. Então, pessoal, agora o que a gente quer entender é o que essas 3 palavrinhas têm a ver com a persistência acústica, têm a ver com a reflexão do som. Tudo bem? Tá claro o que é a persistência acústica, gente? Tudo bem? Bom, aí olha só. Esse rapaz aqui, que tem um monumento nasal, com essa gravata amarela ridícula, está falando oi para uma parede. Também com essa gravata, né, tem que falar oi para as paredes mesmo, tá? Então tá aqui, ó. O rapaz vai falar oi para a parede. Então, imagina que tem uma onda sonora saindo da boca dele. Oi, curtinho. Oi, rapidinho, tá? Oi. Esse som, ele chega no ouvido de forma direta, mas esse som também chega no ouvido de forma indireta. Então, repara, ele falou oi, mas o som chegou no ouvido dele 2 vezes. Esse som direto chega na hora que eu falo. Eu falo, eu ouço. E esse som indireto, ele vai lá na parede e volta. Se essa parede estiver muito longe, esse som vai demorar para voltar. E além de demorar, ele volta fraquinho. Ele volta um som fraquinho. E isso vai dar aquilo que a gente chama de eco. Tá beleza, pessoal? Então, o que é o eco? É ouvir o som que foi refletido por uma parede que está longe. Uma parede que está longe. Tá bem? Ah, professor, mas eu tenho vários ecos. É porque eu posso ter uma parede mais perto, uma mais longe, outra mais longe. Se eu tiver várias paredes a distâncias diferentes, tá? Eu vou ter vários ecos. Porque eu vou ter uma onda refletindo agora, uma onda refletindo mais tarde, vou demorando mais para chegar, porque a parede estava mais longe, tá? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Qual a condição para se ouvir o eco? A condição para se ouvir o eco é o tempo para o som ir lá na parede e voltar seja maior ou igual à persistência acústica. Como assim, professor? É assim, ó. Se o som que vai lá, volta, demora um tempo maior que esse, ou igual, quando o segundo som chega, a persistência do primeiro já acabou. Pra você entender isso, imagina que ele falou a letra A, bem curta, A. Tá? Então, ele falou a letra A e ouviu. Enquanto isso, esse som desse A foi lá e voltou. Se esse som para ir lá e voltar gastou maior ou igual a 0,1 segundo, ele vai ouvir o eco. Tá bem? Então, para se ter eco, o tempo de ida e volta tem que ser maior ou igual
ao tempo da persistência acústica. Aí, pessoal, quando isso ocorre, a pessoa fala A, mas a pessoa ouve o quê? A. Tá bem? Então, a pessoa fala A e ouve A. O A direto e o outro A indireto. Tá bem? Aí tem uma coisa que é comum, inclusive tem uma questão do Enem, que cobre exatamente isso, ela está aí na lista para vocês fazerem, que pede para fazer a seguinte conta. Como é que eu calculo a distância mínima para que exista o eco? Tá? Então, como é que eu calculo a distância mínima para que esse tempo seja igual ou maior que 0,1? Então, a distância vai ser mínima quando o tempo for mínimo, e o menor tempo seria igual a 0,1. Como é que eu vou fazer esse cálculo dessa distância? Vou usar aquela fórmula muito difícil. V igual a ΔS sobre ΔT. Vou usar essa que é muito difícil. V igual a ΔS sobre ΔT. Quem vai ser o ΔS? O ΔS vai depender do ΔT que você vai botar aqui. Se você colocar que o ΔT é 0,1, significa que a onda foi e voltou. Então, meu amiguinho, se você colocar embaixo o tempo de eco é sempre o tempo de ida e volta. Então, a distância percorrida será 2D. Porque durante o eco, a onda vai D, volta D. Então, ela anda 2D. Tá? Se eu fizer essa conta, jogando a velocidade do som, normalmente se usa 340. O tempo de eco mínimo é 0,1 segundo. Vai dar uma distância de 17 metros. Tá? Então, eu só consigo ouvir o eco se a parede que está refletindo o som tiver uma distância maior ou igual a 17 metros. Aí você fala assim para mim, peraí, professor, não concordo não. Quando eu mudei lá para o meu apartamento, o bichinho estava vazio. Não tinha nada lá dentro. Aí, quando a gente falava no apartamento, dava eco. E, professor, meu apartamento não tem 17 metros da parede, nem aqui, nem em lugar nenhum. Pessoal, o que acontece? Quando o apartamento está vazio, a onda, ela pode sair da boca, refletir no chão, refletir numa parede, refletir no teto, refletir em outra parede e dar várias reflexões. E pelas várias reflexões, acaba dando eco, mesmo que não tenha 17 metros em linha reta. Tá bem? Professor, e quando eu botei o tapete, quando eu botei a cortina, quando eu botei o sofá, o eco acabou. Por quê? Porque esses materiais, ao invés de refletir o som, esses materiais que eu falei, tapete, carpete, cortina, sofá, colcha, colchão, esses materiais eles não refletem o som. Esses materiais eles absorvem bastante o som. E aí, se absorver o som, não vai ter reflexão, não vai ter eco. Beleza, gente? Tranquilo? Aí, olha só. Na sequência, o que acontece? Então, a gente acabou de ver ali atrás, que para ter o eco, tem que ser uma distância de 17 ou mais que 17. Tá? E o que ocorre se a parede estiver mais perto? Se a distância minha até a parede for menor que 17. Sabe o que vai acontecer? Em termos de reflexão, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou falar o A, olha bem, vou falar a palavra assim, ó, A, tá? Eu vou falar o A, esse som vai direto para o meu ouvido, mas também vai na parede e volta. Então, ele vai direto para o meu ouvido, também vai na parede e volta. Só que nesse caso, o som que vai lá e volta
antes da persistência acústica do primeiro som terminar. Quando o segundo som chega, você ainda está ouvindo a persistência do primeiro, porque está perto. Então o som foi lá e voltou, chegou antes de terminar de ouvir o primeiro. Isso vai dar o que nós chamamos de reverberação. O que é a reverberação na prática? O eco, você fala A e ouve AA. A reverberação, você fala A e ouve A. Parece que o som dá uma esticadinha. Então, ouvir o eco é parar de ouvir e ouvir de novo. Reverberação é um prolongamento da sensação auditiva. Quando esse som chega, ele vai fazer seu tímpano vibrar de novo e vai demorar mais 0,1 segundo para parar de vibrar. Então, antes do tímpano parar, ele recebe o som e vibra de novo. Antes do tímpano parar, ele recebe o som e vibra de novo. Isso vai dar um prolongamento da sensação auditiva, que a gente chama de reverberação. Por último, o que vai acontecer se a parede estiver, de fato, muito perto? Vai acontecer que os dois sons vão chegar quase que juntos. O tempo entre um som e outro vai ser praticamente zero. E isso vai se chamar reforço. Mas, professor, como é que é o reforço na prática? Vou te dar um exemplo que eu acho que vai ficar tranquilo de você entender. Você vem com um colega batendo papo na rua. Tá difícil de fazer isso ultimamente, né? Mas vamos lá. Você vem com um colega batendo papo na rua. Aí você entra no prédio e vai pegar o elevador. O que acontece se você falar com a mesma vontade que você estava falando na rua? O que acontece se você falar com a mesma vontade dentro do elevador? Pô, Ricardo, se eu falar com a mesma vontade, vai parecer que eu estou gritando. Vai parecer que o som ficou muito mais forte. Sim, porque aquelas ondas sonoras que iam se espalhar, elas voltam tudo. Essa tentativa de espalhar e voltar tudo quase que junto, vai dar o que a gente chama de reforço. Então, reforço há somente um aumento da intensidade sonora. O som vai ficar um pouco mais forte em locais bem fechados, em locais pequenos. O reforço tem a ver com o povo que gosta de cantar no banheiro. Quando a gente canta no banheiro, parece que a voz fica mais forte, né? É o reforço. Porque o banheiro é tudo muito pertinho, o banheiro é cheio de azulejo, a luz vai refletir fácil no azulejo. A luz não, desculpa. O som vai refletir fácil no azulejo e tudo reflete perto, porque o banheiro não costuma ter 200 metros. Banheiro, é pequeno. Tá bom? Beleza, gente? Bom, para a gente poder passar aqui para situações práticas, é interessante, né? Um morcego, a gente fala, o morcego enxerga bem. Não, o morcego não enxerga bem. O morcego tem um sistema auditivo extremamente interessante, tá? Ele joga uma onda sonora na presa e pelo tempo que a onda demora para ir na presa e voltar, ele sabe se essa presa está longe ou se essa presa está perto, tá? Então é interessante, o morcego, à noite, ele acha os obstáculos não pela visão, ele acha os obstáculos pela audição. E ele tem uma capacidade interessante de conseguir saber se ele ouviu pelo ouvido da direita ou se ele ouviu pelo ouvido da esquerda. Isso também é uma coisa bem interessante, tá bem? Mas o morcego, ele seguia pela reflexão do som. Outra coisa que a gente tem também, que trabalha com a reflexão do som, são os sonares. Professor, sonar e radar é a mesma coisa? Bom, sonar e radar, ambos funcionam pela reflexão, tá? Então, como é que esse navio que está boiando aqui em cima, sabe que tem um submarino lá embaixo, ou uma bomba lá embaixo? Ele manda uma onda, a onda reflete no objeto e volta.
Se tiver objeto, vai ter onda voltando. Se não tiver objeto, a onda vai demorar muito a voltar, porque vai ter que bater lá no fundo do oceano e voltar. Então, ele sabe se tem um objeto pela onda refletida. A diferença entre sonar e radar é que o sonar usa onda sonora, que é a onda mecânica, que é o que nós estamos falando. O radar usa onda de rádio, que é onda eletromagnética. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Reflete, mede o tempo e, pelo tempo, faz aquela conta da distância que a gente fez ali atrás, velocidade, 2 vezes a distância, dividido pelo tempo de eco. E aí você consegue saber que tem um objeto, que distância que esse objeto está. Uma outra coisa muito interessante que também trabalha com a reflexão do som, pessoal, é a ultrassonografia. Essa ultrassonografia que está aí é da minha filha, que ela estava na barriga da mãe dela, mas que hoje ela já tem 12 anos e vai fazer 13 anos, tá bem? Mas a ultrassom está aí, tá? Professor, como é que os caras conseguem fazer uma imagem dessa usando onda sonora? Até porque onda sonora foi feita para ouvir, não foi feita para ver nada, tá? Bom, primeiro que eles usam uma onda sonora de frequência alta. Exatamente por ser uma onda sonora de frequência alta, chama-se ultrassonografia. Vem de ultrassom. É muito legal, tá? Deixa eu só um pouquinho que eu cliquei aqui errado. É muito legal. Como é que a coisa funciona? O aparelho envia a onda para dentro do corpo da mulher. Aonde essa onda reflete, o aparelho consegue calcular a distância do ponto que fez a onda refletir. Então ele sabe que aqui o ponto estava mais longe, mas que aqui o ponto estava mais perto, que aqui o ponto estava mais longe. Então, o aparelho vai fazendo a posição do objeto que fez a onda refletir. E aí, juntando todos os pontos que fizeram a onda refletir, vai fazendo o perfil do objeto que está lá, no caso aqui, do feto que está dentro da barriga da criança. Tá bem? Então, essa é a ideia básica da ultrassonografia. Tem mais um monte de coisa, mas a ideia básica é essa, tá? Bom, aqui tem um exemplo que vai falar de radar, por sinal. Radar é o uso de ondas de rádio para detectar e monitorar diversos objetos. A função mais simples do radar é informar a distância em que um objeto se encontra. Para isso, ele emite uma onda de rádio concentrada e fica atento a algum eco. Se houver um objeto no caminho dessa onda, ele refletirá uma parte da energia eletromagnética. E ele irá ricochetear de volta para o dispositivo. Esse ricochetear irá refletir de volta para o dispositivo uma parte da onda. As ondas de rádio se movem através do ar com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Sendo assim, o dispositivo de radar pode calcular a distância do objeto com base no tempo que o sinal de rádio leva para retornar. Um determinado radar registrou um tempo de eco de 2 milissegundos. Qual a distância entre o radar e o objeto refletor? Tá? Então, um determinado radar registrou o tempo de eco de 2 milissegundos. Qual a distância entre o radar e o objeto que está refletindo? Show de bola! Então, vamos lá. Quem vai se propagar é a luz. Então, a velocidade 300 mil quilômetros por segundo. O tempo de eco é 2 milissegundos. Não esqueça, mili vem de milésimo. 10 elevado a menos 3. Tá? Mili vem de milésimo, 10 elevado a menos 3. Tá? Bom, qual a distância entre o radar e o objeto que fez a onda voltar? O objeto refletor. Então, pessoal, o que ele contou no desenho foi isso. Eu tenho um aparelho que manda a onda
A onda vai lá no obstáculo e volta. Para ela ir e voltar, demorou 2 milissegundos. 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Vou pegar aquela fórmula super difícil, V igual a ΔS sobre ΔT. Vou falar que V é 300 mil. E vou falar que o tempo é 2 vezes 10 a menos 3. Só que aí é o pulo do gato. Em 2 milissegundos, a onda foi e voltou. Então, você não bota que ΔS é D. Você bota que ΔS são 2Ds. Fazendo essa conta, pessoal, vai dar 300 quilômetros de distância. Vai dar 300 quilômetros de distância. Tá bem? Meninos, antes da gente falar da reflexão da luz propriamente dita, deixa eu ver se tem alguma observação aqui. Carlos Henrique, professor, é normal estudar essa matéria e ficar testando e falar que nem maluco? Rapaz, olha só, os indivíduos atualmente já andam falando sozinhos, né, cara? Porque essa história das pessoas estarem sozinhas demais, falar sozinho está se tornando corriqueiro, né? Eu fico imaginando assim, que aqui eu tenho esposa, tenho 2 filhas, né? Agora, aquelas pessoas... Eu tenho uma amiga que mora em Guarapari, ela já tem 68 anos, então ela se sente muito no grupo de risco, né? E, cara, ela não sai de casa desde o dia 10 de março. Olha bem, desde o dia 10 de março, ela já não sai de casa. Eu vou, faço compra para ela de algumas coisas, eu entrego ao porteiro, o porteiro coloca no elevador e manda o elevador subir, ele não sobe, tá? Ela pega as coisas com luva, com não sei o quê, guarda tudo, volta, aí parece que tem uma porteira do prédio que faz o favor de comprar um pãozinho, comprar aquela coisa do dia a dia, e eu faço compra para ela, semana sim, semana não. E agora, ela mora sozinha, ela não tem ninguém, tá? Pô, a pessoa dessa daqui a pouco vai desaprender a falar, né? Vai ficar gritando o eco para ver se ouve o eco de alguém, porque, tadinha, sozinha de tudo. Beleza? Bom, Carlos, alguém mais alguma observação? Entendemos a diferença entre eco, reverberação e reforço, tá? Eu acho que não é difícil, é tranquilinho para a gente estar entendendo isso aí, tá bom? Vamos retomar aqui e vamos falar agora da última reflexão, reflexão da luz. Olha só que legal, olha para esse gatinho aí, esse gatinho, aliás, olhando para esse gatinho, começo a achar que vai ser assim que eu vou ver algumas meninas do grupo depois de 1 mês sem ir ao cabeleireiro. 1 mês não é 1 mês. Tem gente aí que já está, a quarentena já virou cinquentena, né? Já é 50 dias, 60 dias, 70 dias, né? Então, olha só que doido. Tem menina aí que vai estar com a juba pior que a desse gatinho ali no espelho, ó. Olha que bonitinho que ele fica. Vai ficar uma jubinha só. A verdadeira lioa, né? E o pior que eu falando isso, aí que ela vai virar a lioa mesmo. Bom? Então, meninas, olha só. Se eu chegar para vocês e perguntar assim, por que o gatinho consegue ver o reflexo dele no espelho? O gatinho consegue ver o reflexo dele no espelho porque o espelho reflete a luz, tá? Então, o espelho reflete a luz, eu vejo o meu reflexo no espelho. Então, se alguém... por que você vê seu reflexo no espelho? Porque o espelho reflete a luz. A resposta é essa. Mas se eu perguntar para você, olha bem a diferença agora da pergunta. Por que você consegue ver a rosa? Não vou nem entrar no mérito de por que você consegue ver a rosa vermelha. A gente vai deixar para falar isso depois. Por enquanto eu quero só, por que você consegue ver
a rosa? Ah, professor, a lâmpada ilumina a rosa, a luz reflete na rosa e vem para o meu olho. Essa luz que sai da rosa e chega no meu olho é que permite que eu veja a rosa. Essa é a resposta, gente. Vamos repetir? A luz que sai da lâmpada ou a luz que sai do sol, a luz que sai de uma fonte primária, ilumina a rosa reflete essa luz para o meu olho recebendo essa luz refletida, vê a rosa. Isso é está, professor? Beleza. Mas olha só, quando o meu olho olha para o espelho, vê o meu reflexo. Quando o meu olho olha para a rosa, não vê o reflexo, vê a rosa. Qual é a diferença entre a luz refletir no espelho e a luz refletir na rosa? Para e pensa. Pensa que você está esfregando a mão no espelho, pensa que você está esfregando a mão na rosa. A superfície do espelho é lisa, a superfície do espelho é polida e a superfície da rosa é rugosa. Por mais, nossa, você tem pele de rosa, é rugosa. A superfície da rosa tem rugosidades. Então, pessoal, de acordo com a superfície, o resultado da reflexão da luz vai ser diferente. Então, conclusão. De acordo com a superfície, existem formas diferentes de reflexão da luz. Quando a superfície é polida, a reflexão é chamada ordenada ou especular. Olha que interessante. A luz chega de forma ordenada e sai de forma ordenada. Isso só aconteceu porque a superfície é polida. E por isso que o nome se chama reflexão ordenada. Então, para refletir de forma ordenada, tem que ter uma superfície polida. E a reflexão na superfície polida é o que explica o funcionamento dos espelhos. Sempre que eu tiver uma superfície polida, eu vou ter a formação de uma imagem. Então, eu olho aqui, eu vejo o morro aqui e eu vejo a imagem do morro na água. É lógico, pessoal, que para a água ficar assim, para isso aqui dar certo, você tem que ter um dia sem vento, sem nada, aquele dia de paradeira total. Se tiver aquela paradeira total, a água vai ficar toda paradinha e você vai conseguir usar a água como se fizesse um espelho. Isso é o que a gente chama de espelho d'água. Por que a água se comportou como um espelho? Porque estava tudo parado e a superfície dela ficou lisa, a superfície dela ficou polida. Normalmente, conseguimos fazer um polimento melhor nos metais, tá? Aí você fala assim, professor, mas o espelho da minha casa é de vidro. Depois, inclusive, quem gosta, tem um vídeo do pessoal do Manual do Mundo no YouTube, tá? Então você vai lá no YouTube, bota Manual do Mundo e procura como são fabricados os espelhos. É um processo muito legal. Na verdade, ele usa o vidro para botar uma película metálica. Como o vidro é polido, a película metálica que gruda no vidro também fica polida. Então ele consegue uma superfície polida, mas graças ao vidro. Mas a superfície polida não é o vidro, é o metal que está ali colado no vidro, tá? Então, quem tiver oportunidade, Manual do Mundo, como são fabricados os espelhos. É muito legal o vídeo, muito bom por sinal, tá bom? E se a superfície for rugosa? Se a superfície for rugosa, olha a diferença, pessoal, olha a diferença.
Olha como a luz chegou aqui, olha como a luz saiu. Olha de novo, olha de novo. Olha como a luz chegou, olha como a luz saiu. Ó como ela chegou, ó como ela saiu. Ela chegou arrumada e refletiu desordenadamente. A superfície rugosa desordena, bagunça os raios luminosos. Então, a reflexão desordenada também é chamada de reflexão difusa. Difusa vem de difundir. Difundir é a mesma coisa que espalhar. A luz chegou junta e refletiu espalhando. Refletiu de forma difusa, porque a superfície é rugosa, tá? Bom, a reflexão difusa é que me permite ver os objetos. Nesse caso, não existe uma formação de imagem detalhada. O que existe aqui é uma sombra, uma coloração, mas não tem uma imagem detalhada como tinha no caso anterior. Porque a água aqui, você já consegue olhar para a água e ver que a água não está tão lisa. A água vai perdendo o liso, ela vai deixando de ser reflexão ordenada e vai passando a ser reflexão desordenada ou difusa. Cuidado com essa última frase que está aqui, pessoal. A reflexão difusa também pode ser chamada só de difusão, tá? Reflexão difusa pode ser chamada só de difusão. O que acontece, pessoal? O que acontece? Eu posso chegar para você e falar assim, eu vi a rosa, porque a rosa reflete a luz. Ou eu posso falar para você, eu vi a rosa porque ela difunde a luz. Os dois termos estão corretos. Falar que a rosa reflete ou falar que a rosa difunde está igualmente correto. Tá bom? Aí, meninos, aqui tem um exercíciozinho que vai falar de reflexão ordenada, porque vai falar de espelhos, tá? E é um exercício super tranquilo. Ele fala para nós o seguinte: dois espelhos planos, 1 e 2, são associados formando um ângulo de 90 graus. Está aqui, 90 graus. Conforme a figura. Um raio de luz incide no espelho 1. Então, está aqui, hein, cabeça? Incide no espelho 1 com um ângulo de incidência de 30 graus. Qual é o valor do ângulo alfa? Essa questão tem uma pegadinha horrorosa. Por que essa questão tem uma pegadinha horrorosa? Por um motivo simples. Quando ele fala que o raio incide no espelho 1 com um ângulo de incidência de 30, a pergunta é, quem é 30 aqui? Lembra que eu falei que eu só posso medir o ângulo depois que eu traçar a tal da reta normal. Olha lá meu desenho. Eu vim aqui, tracei a reta normal, fazendo 90 graus com o espelho 1, e agora sim, esse é o raio incidente e o ângulo de incidência do 1 é 30. Esse ângulo é 30. Beleza, pessoal? Se você botasse 30 aqui embaixo, ia se ferrar. Hein? Porque o ângulo não é medido em relação ao espelho. O ângulo de incidência é medido em relação ao normal. É regra. E se ele incide com 30, você sabe que ele reflete com 30, porque os ângulos são sempre iguais, de incidência e de reflexão. Se ele tem 30 aqui, você sabe que a normal faz 90. Então, se tem 30, essa parte de baixo aqui vai valer quanto? Ela mais essa tem que dar 90. Então, ela vale 60. Se aqui é 60, como aqui é 90, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Aqui é 60, aqui é 90.
lá é 30. Beleza? Feito isso, repara, é óbvio que esse ângulo aqui, ó, se aqui é 30, lá é normal, esse pedaço aqui é 60. Se aqui é 60, o de reflexão é 60. E se aqui é 60, aquele alfa, que é o que o exercício queria, é 30. Alfa é 30 graus, letra A. Tá bem? Então, toma muito cuidado quando ele falar ângulo de incidência. Tem que ser medido em relação ao normal. Tá bom? Alguma colocação, alguma pergunta, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Show de bola. Ah, legal, legal, legal. Alguma colocação, gente? Não? Beleza, Carlos, valeu. E vamos lá. Assim a mula falou pro mulo. Vamos lá, tá? Show de bola. Então, vamos lá. Aqui, nós temos o último assunto de hoje, que é o que nós chamamos de a cor dos corpos. Isso é muito interessante e tem a ver com a reflexão que a gente acabou de falar, tá? Meninos, nós vamos acabar às 8h30, tá bom? Então tá quase acabando, nós temos ainda 8 minutinhos de aula, tá bom? Olha só, observe essas bolinhas que estão aqui. Se você tiver uma visão normal, isto é, se você não for daltônico, você verá uma bolinha verde, uma bolinha vermelha e o fundo branco. Eu iluminei tudo isso com luz branca. E se eu iluminar essas bolinhas com luz verde? Olha que legal. O fundo que era branco fica verde. A bolinha vermelha fica preta. E a bolinha verde continua verde. E se eu iluminar com vermelho? Oh, que legal. O fundo branco fica vermelho. A bolinha verde ficou preta. E a bolinha vermelha continua vermelha. Então, vamos lá. Se eu chegar para você e fizer a seguinte frase: a cor de um objeto depende exclusivamente da tinta que ele é pintado. Isso é verdade? Não. Se a cor do objeto dependesse só da tinta, eu tinha que ter visto verde, verde e verde. Se a cor do objeto dependesse só da tinta, eu tinha que ver vermelho, vermelho, vermelho. Se a cor do objeto dependesse só da tinta, eu tinha que ver branco, branco e branco. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, a cor do objeto é uma interação entre a cor da tinta e a cor da luz. A nossa visão é resultado da combinação entre a luz que ilumina o corpo e o pigmento, a tinta que esse corpo foi pintado. Beleza? Então, eu vejo uma combinação da luz com a tinta. E aí nós vamos tentar entender isso rapidinho. Então, a cor pela qual eu vejo um objeto depende da cor da luz com que ele é iluminado. Isso ficou claro nas minhas fotos. Aí, olha só, pessoal. Olha essa frase. Ao nos referirmos à cor de um objeto, estamos supondo que ele esteja sendo iluminado com luz branca, luz solar ou luz de uma lâmpada comum. Ah, sua camisa é verde, seu boné é laranja, seu tênis é azul. Quando eu falo a cor de um corpo, eu estou sempre iluminando esse corpo com luz branca. E o que a luz branca é? A luz branca é constituída da superposição de todas as cores. Então, olha que doido, olha que doido. Quando eu falo que essa lâmpada produz luz branca, ela está produzindo luz azul, ela está produzindo luz verde, ela está produzindo luz vermelha, ela está produzindo luz amarela. Então, quando eu falo que essa lâmpada produz luz branca, eu estou falando que ela produz todas as cores de luz ao mesmo tempo. Então, olha só, o objeto, que foi a rosa, foi iluminado com luz branca. O que vai acontecer? No meio dessa luz branca, tem luz vermelha.
O que vai acontecer é o seguinte: a cor pela qual eu vejo o objeto é determinada pela luz que o objeto reflete. Como assim, professor? A luz aqui era branca, mas no meio do branco tem vermelho. A luz branca chega na rosa, a luz vermelha será refletida e as demais cores serão absorvidas. Aquilo que o objeto reflete é aquilo que eu vejo. Então vamos lá. O que acontece se eu jogar luz branca num objeto branco? Guarda. O objeto branco é o objeto que reflete igualmente todas as cores. Então, se ele é branco, ele vai refletir todas as cores que ele receber. Se ele recebe luz branca, significa que ele está recebendo todas as cores. Então, ele recebe todas e é capaz de refletir todas. A luz que chegou no olho do meu amigo é branca. Então, quando ele olha para esse objeto, ele vê o objeto branco. Mas olha como mudou a figura aqui. O corpo é azul. Aí a primeira coisa que você tem que lembrar, no meio da luz branca tem luz azul, porque no meio da luz branca tem todas as cores. A luz branca vai chegar, vai refletir só a luz azul e as demais cores vão ser absorvidas. Tá? As demais cores serão absorvidas. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Chegou a luz branca, professor, chegou a luz branca. O que vai acontecer? O corpo é verde. Vai refletir o verde e vai absorver as demais cores. Aí, sentindo o vermelho, vai refletir a luz vermelha e absorver as demais cores. Aqui tem um ponto importante, pessoal, que a gente sempre considera que a nossa tinta é pura. Se a gente tiver uma tinta misturada, nós vamos arrumar encrenca. Porque quando a tinta é uma mistura, ela passa a refletir 2, 3 cores, e aí eu sou obrigado a ver um resultado dessa mistura, o que não vai ser legal para a gente. Então, toda vez que eu falar de tinta, a tinta é pura. Isso quer dizer o quê? A tinta verde só reflete verde. A tinta amarela só reflete amarelo. A tinta azul só reflete azul. Tá beleza? Tá bom? A tinta branca reflete todas as cores. E um corpo preto, professor? Para a gente poder terminar. Um corpo preto absorve igualmente todas as cores. Então, olha que doido. Se esse corpo for preto, ele absorve o máximo de luz e praticamente não vai nada para o seu olho. Se praticamente não vai nada para o seu olho, você enxerga preto. Então, eu vejo um objeto na cor preta, porque esse objeto praticamente não reflete luz para o meu olho. Quanto menos ele refletir, mais eu vou ter a ideia daquele preto mesmo. Tá bem? Aí, ó, 2 pontinhos aqui para a gente terminar. O que vai acontecer se eu pegar um corpo branco e iluminar ele com luz azul? Professor, o corpo é branco. O corpo é branco. Corpo branco reflete todas as cores. Sim. Só que no momento ele só vai receber azul. Então ele só pode refletir azul. Então é assim, se você for com um vestido branco, numa boate cheia de luz azul, seu vestido vai ficar azul. Ponto final. Agora vem a parte mais interessante. E se você for de vestido vermelho e a boate está toda de luz azul? O vestido vermelho absorve a luz azul. O vestido vermelho, aquele vestido vermelho fatal que você tem, vai absorver a luz azul. E se ele absorve, só tem luz azul no ambiente, não vai luz para o olho da pessoa. Seu vestido vermelho fatal vira pretinho básico.
Bom, gente, bom, olha só. Estamos tendo que terminar por aqui, tá? Tem um slide muito legal que eu queria que vocês dessem uma olhada aqui também, que é esse slide seguinte, tá? Não deixe de ver as videoaulas, não deixe de ver as videoaulas que eu passei para vocês, tá? Por quê? Porque tem coisa que não deu tempo de falar aqui e que está na videoaula, tá? Tem coisa que não consegui falar aqui que está na videoaula. Então, preciso que você fale disso. Ô, Juliana Aguiar Gomes. Ju, na verdade, aquilo que ele chama de luz negra é uma luz violeta. Não existe luz negra, essa palavra negra está errada. Essa luz violeta é o seguinte, no seu vestido branco, ela reflete, fica com aquele tom violeta. No vestido vermelho, a luz violeta vai ser absorvida, o vestido vermelho vai ficar preto. Como ninguém tem vestido violeta, ninguém vai ter um vestido violeta, o vestido é verde, o vestido é azul. Então, quando essa luz violeta incide num corpo que não é branco e que não é violeta, esse corpo passa a ser visto na cor preta. E é por isso que se chama, então, luz negra. Tá bem? Bom, gente, eu não posso me esticar mais aqui, porque vocês têm ainda aula hoje de Química com o nosso querido Diego, tá bom? Mas foi um prazer imenso estar com vocês. Hoje ainda eu vou postar a resolução de todos os exercícios e eu preciso que vocês vejam as videoaulas que eu postei ontem para vocês, para a gente poder finalizar essa conversa aqui. Tudo bem, gente? A gravação dessa aula foi feita, eu vou estar postando para vocês também logo, logo. É só tempo de fazer download, upload, essas coisas, mas eu vou liberar a gravação para vocês. Tá bom, gente? Ó, um abração, um beijão para todos, tudo de bom, todo mundo em casa, com saúde, porque nesse momento a parte mais importante é ter saúde. Beleza, gente? Uma ótima noite para vocês. Show de bola. Tchau, tchau.